Mas eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra que impactou muito a minha vida quando Deus ministrou ao meu coração. E eu espero que também crie um impacto na sua. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 5. Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Lucas 5. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entretanto, e entrando num dos barcos, o que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo-lhe Simão, disse: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Fazendo isso, recolheram grande quantidade de peixe e rompiam-se-lhes a rede. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos de tal maneira de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o serviram. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, queremos continuar ouvindo a Tua palavra, pois já ouvimos através das canções. Mas fala conosco agora, Senhor. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém? Eu quero compartilhar com vocês uma mensagem de hoje, que tem por temática mais do que um simples momento. Mais. A proposta desse ministério é mudar a história das pessoas. É fazer com que as pessoas tenham sua vida transformada, sua história transformada pelo poder de Deus, pela intervenção de Jesus. A proposta desse ministério é tirar pessoas de uma fila invisível da morte, onde ninguém sabe o número de sua senha, e inserir essas pessoas no reino de Deus. Por isso eu quero falar hoje com você sobre história. Viver uma história com Jesus. O texto que lemos, narrado por Lucas, é comparado a Mateus e Marcos, em textos que indicam o primeiro momento ou o primeiro contato de Jesus com Pedro. E é sobre ele que nós vamos ver hoje. Na ótica de Lucas, o primeiro encontro de Jesus com Pedro foi assim. Você pode olhar e ver que Lucas narra a presença de Jesus na casa de Pedro no capítulo 4, mas isso é apenas uma questão de colocação. Pois por Lucas, o primeiro encontro de Jesus com Pedro acontece no capítulo 5. Por isso eu quero observar com você, na ótica deste homem, como as coisas aconteceram. Pedro, vamos ao dia anterior que precede este fato. Pedro está preparando suas tralhas de pesca para sair por mais uma noite de pescaria. Pedro é um pescador profissional, ele não pesca por hobby, ele depende para sobreviver daquilo que retira do mar.
Pedro, então, como todo pescador, ele vai em busca do peixe. Todos os que saem para pescar têm uma perspectiva no coração. Todo pescador que pesca para sobreviver pensa o seguinte: essa noite vai ser uma noite memorável. Vou pescar muito peixe, só peixe bom, grande. Vou ganhar muito dinheiro. Essa é a pescaria, né? O pensamento de Pedro. Prepara a sua estrutura e vai pescar. Não é muito diferente do que nós esperamos da vida, porque todos nós, independente de quem somos, esperamos da vida algo melhor, uma vida boa, uma vida bem-sucedida. Todos nós, ninguém aqui espera do amanhã coisa ruim, só se tu for doido. Todo mundo quer o amanhã o quê? Algo melhor do que foi hoje. Pedro é assim, sai de barco vazio, está esperando na manhã seguinte voltar de barco cheio. Lá vai Pedro pescar. Escureceu, vai pescar de noite, pois ele tem conhecimento da pesca. De noite os peixes maiores saem para se alimentar. Pedro pensa em envolver esses peixes na sua rede, trazer para o seu barco e ganhar dinheiro no dia seguinte. Vai pescar à noite, joga a rede. Primeira rede, Pedro puxa e não vem nada. Mas Pedro não desiste, vai jogar de novo. E veio coisa nenhuma. E joga de novo e não veio nada. E joga, vamos mudar de lugar, gente. Aqui não tem peixe, mas lá onde nós pegamos anteontem tem. Puxa o barco para lá, joga e não vem nada. Vão aí, João, vê se você está com a sorte melhor do que eu. João joga a rede e nada veio. Vamos tentar de novo, joga a rede. E aí o braço começa a doer. Gente, não veio nada. Puxa, cadê os peixes, gente? Sumiram. E pior, está amanhecendo. E se eles não estão pegando nada de noite, não vai ser de dia que vão pegar. O dia amanheceu e Pedro olha para o fundo do seu barco. Se existisse naquela época, para sua caixa de isopor. O que é que tem aí, João? Não tem nada não, filho. Hoje foi noite do peixe, não foi do pescador. Pedro está cansado, com fome, com sono e de barco vazio. Os clientes de Pedro naquele dia vão ter que comprar com o concorrente. Vamos voltar, gente, vamos voltar, pegamos nada. Puxa vida, Ana. Ainda bem que não gastamos gasolina. Puxa o barquinho, decepcionado, frustrado, cansado, sem nada. Seu Pedro, cadê o peixe? Falei, não, meu filho, hoje não veio nada, não. A demanda ele tinha, mas não tinha o produto. Vai comprar no barco do lado. E pior do que ter um barco vazio, é olhar o barco do miserável do lado cheio. Isso é que irrita. É ou não é? Vai comprar lá, que hoje... E Pedro frustrado, desce e vai lavar as suas. Preste atenção, ele vai lavar a rede, por quê? Porque na rede dele não veio o que ele queria, que era peixe, mas veio o que ele não queria, que era sujeira. Mas Pedro, como um bom pescador, sabe que sujeira apodrece as malhas. E por pior que seja a noite de ontem, ela tem que sair. Por isso não interessa como foi o seu ontem, é dia de lavar suas redes. Não interessa o passado do jeito que foi, ele é passado, ele ficou para trás. Pedro vai lavar suas redes, porque quem não lava suas redes, apodrece suas emoções. Passou, foi ruim, mas não te matou. A glória de Deus ainda continua presente na sua vida. Tem gente que não lava a rede, apodrece, fica pessimista, negativista, fatalista. Passou, meu irmão. Seu pai te abandonou, passou, tu está vivo.
Salmo 27:10. Ainda que teu pai e tua mãe te desampararem, eu, o Senhor, jamais te desampararei. Pode uma mãe se esquecer de um filho que amamenta, mas ainda que essa se esqueça, eu, o Senhor, jamais me esquecerei de ti. O amanhã ficou para trás. Pedro lava suas redes. Decepcionado, é verdade. Pensando assim, que eu acabar de lavar a rede, eu vou dormir. Pescar é só de noite. Cheio de pressa, lavando as redes. Quando de repente, quem é que vem na praia? Ele, o Nazareno. Vem ele dando um rolezinho, tranquilão. A multidão mal educada o apertando. E ele olhou lá na frente e viu 2 barquinhos. Teve uma ideia, falou assim, para me pregar eu vou ter que usar uma técnica. Andou até os 2 barquinhos e entrou no barco que era de quem? De Pedro. Entrou no barco e disse, irmão, a primeira vez que eles se encontram, narrado por Lucas. Ele não pede para entrar. Entrou. Ele é soberano. É educado, mas é soberano. Faz o que quer, do jeito que quer. É extremamente criativo. Hiper, mega, super bem-humorado. Às vezes as pessoas brincam comigo. Cláudio, você brinca demais. Eu falei, olha para Jesus, cara. E pensa em alguém bem-humorado. Era ele. Ele nos deixa pérolas de bom humor. Vou te dar alguns exemplos, quer ver? O dia que foram prendê-lo no Getsemane, adrenalina na veia, o terror. É ou não é verdade? Chega os soldados, Jesus vai e pergunta assim, quem vocês estão procurando? Ele está de brincadeira, não é possível? Vê se isso não é um bom humor. O paralítico no tanque de Betesda, 38 anos. Jesus se aproxima e diz, queres ficar curado? Não, eu venho aqui de bobeira. Só ver os outros ficar curados. Não quero não, Senhor. Bartimeu grita, filho de Davi. Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Eu queria um cão guia. Se o senhor me desse um cão guia, ia me ajudar tanto. Pensa em alguém bem humor. Esse alguém é ele. Alguém que veio da vida, sorriso, alegria, prazer de viver. Viva a sua vida intensamente. Pare de arrumar problemas por coisas medíocres. Seja feliz. Essa é a proposta da palavra de Deus. Vem Jesus, entrou no barco de Pedro e disse para Pedro o seguinte, põe seu barco dentro d'água. Pedro deve ter pensado, moço, eu estou cansado pra caramba. Pô, tanto barco aí para o senhor entrar, poxa. O senhor justamente vai entrar no meu. Pô, fala sério. Puxa o barco, meu Deus do céu, eu ia dormir, né, gente? Jesus nem combinou a locação. Combinou preço não. Põe o seu barco ali, afasta um pouquinho dentro d'água, põe ali dentro d'água, que eu vou pregar. Usar seu barco de púlpito. Pedro também nunca recebeu uma visita tão ilustre no seu barquinho. Recebe Jesus, né? Fica esperando e diz para Pedro, ancora bem, porque eu vou pregar. Se não ancora, o povo tinha que ouvir andando. A maré vai puxando, não é verdade? Então ancora aí, estabiliza a embarcação, senta, e Jesus sentou para pregar. Gente, quem vai pregar sentado, não está com pressa. E Pedro está com sono, está cansado. Jesus senta, imagine se eu sentasse aqui agora para pregar. Você ia falar, meu Deus, que hora que isso vai acabar? Jesus senta e começa a pregar. E Pedro está lá no barco, pertinho, acompanhando a pregação. E Jesus pregando e Pedro está lá, mas estava cansado. Já devia estar meio assim. Amém, amém. Porque amém também quer dizer para. Quando tu estiver pregando que alguém falar amém, reveja seus valores, não é? Nem sempre é concordando. Às vezes é finalizando.
Pedro, Jesus está pregando, está pedindo, Pedro, meu Deus, eu tenho que dormir, gente. Ele não tinha relógio, olhava para o sol. Você já deve ser que hora, meu Deus. Quando de repente Jesus disse amém. Acabei. Pedro falou, agora eu vou dormir. Jesus disse, vão pescar? Pedro deve ter pensado, moço, o senhor é filho de carpinteiro. Madeira, o senhor entende. O pescador aqui sou eu. Aí Pedro abre o seu coração. Fala de suas frustrações. E diz, Senhor, eu pesquei à noite e eu não peguei nada. E se eu não peguei à noite, não vai ser essa hora que eu vou pegar. Mas o senhor prega pra caramba, hein? Então, porque o senhor está mandando, eu vou pescar com o senhor. Onde o senhor mandar, eu jogo minha rede. Porque eu não jogo essa rede, até porque eu acabei de limpar ela. Estou cansado de pegar sujeira. Onde eu jogo a rede? Jesus disse, é aí. Ele falou, então deixa comigo. Jogou a rede. Pedro vai puxar, a rede está pesada. Começa a notar que tem movimento na rede. Peguei. Começa a tentar puxar, é muito. Faz sinal para os companheiros e diz, gente, corre aqui, corre não. Navega. Gente, navega aqui. É na verdade. Está dentro do mar, navega aqui. Uma rede encheu 2 barquinhos, tu acredita? Ou era uma rede fantástica, ou eram 2 canoas. Uma rede para encher os 2. Todo mundo está quietinho no barco, ninguém fala nada. Perto naquela hora, uma rede encher 2 barcos, eles pescaram a noite toda. Eles estão pensando, gente, ele pesca pra caramba, hein? Podia vir pescar todo dia com a gente, pode. Uma redinha encheu 2 barcos. E lá vem eles, todo mundo quietinho, ninguém fala nada, tão abismado. É ou não é? Acho que conheceram o primeiro sonar na época. E agora lá vem. Quando chegando perto da praia, Pedro disse para Jesus, o senhor pode ir embora. O senhor é um homem santo e eu sou um homem. Muito obrigado, eu precisava de peixe. E os peixes que eu precisava, o senhor já? Muito obrigado, valeu. Foi um prazer receber o senhor na minha embarcação aí. O senhor pesca pra caramba, a hora que quiser, tamo aí. Pode ir embora, valeu. Eu estou satisfeito. Jesus olhou para Pedro e disse, tu está muito enganado, filho. Eu não entrei no seu barco para viver um momento contigo. Eu entrei no seu barco para mudar a sua história. Eu não entrei no seu barco para te encher o seu barco de peixe. Antes de entrar no seu barco, Pedro, eu tenho interesse de entrar no seu coração. Vamos embora, cara, vamos mudar de vida. Você vai ser pescador de... Vamos lá, camarada. Vamos junto. Pedro estava satisfeito com o momento. Porque hoje as pessoas se satisfazem muito com o momento. E momento você vive com drogas. Momento você vive com sexo. Momento você vive em baladas. Mas Jesus não é para viver momentos. Jesus é para viver uma história. Uma história. Sem fim. É ou não é? Uma história que começa aqui e nunca termina. Pedro não sabe direito o que é isso, pescar homem. Acho até essa frase feia. Pescador de homem. Se ainda fosse pescador de mulher, ou na verdade, ficava mais bonito. Mas Jesus disse, não, Pedro, você está totalmente enganado, filho. Vamos embora, vamos pescar o homem junto. Vamos lá, vamos viver uma história comigo. Pedro abandona o seu passado e vai viver com Jesus uma história. Aqui começa uma história de um homem simples, rude, um mero pescador, que jamais poderia imaginar que o seu nome seria escrito na história, porque Jesus entrou no seu barco. No capítulo 8 de Mateus, no verso 14, não precisa abrir não, se quiser anotar, só anote, depois confira. Pedro leva Jesus para sua casa. Não há indício que Jesus tenha estado na casa de outro discípulo, a não ser de Pedro. E quando Pedro leva Jesus para sua casa, Pedro leva Jesus para sua intimidade, para quem ele é de verdade.
que em casa a máscara cai. Pessoas se tornaram especialistas naquele versículo que diz: alegrei-me quando me disseram. Não fui eu não, viu? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Fizeram pessoas se tornarem especialistas em serem crentes apenas da porta da igreja para dentro. Viver uma história com Jesus é levar Jesus lá para a sua casa, onde a máscara cai, onde você é quem é de verdade. É ou não é verdade? Ser cristão e viver com Jesus na igreja é mole. Quero ver ser cristão na sua casa, quando seu irmão chegou e comeu frango tudo, deixou só arroz e feijão, usou aquela camisa que era tua e deixou suja lá no cantinho, espremeu a pasta de dente no meio, pegou seu chinelo, sumiu, rebentou o chinelo. Para pensar. Viver uma... É um grande desafio, minha senhora. A senhora ser uma serva de Deus junto com aquele homem que a senhora olha e diz, meu Deus, isso não é homem de dar para os outros. É ou não é? Se olhar para aquela mulher e dizer, Senhor, como é que eu vou te servir? Olha essa mulher, meu Deus. Parece que tem rodinha no pé, anda o dia inteiro na rua. Olha esse filho, meu Deus. Eu gerei um alien, ser o 8º passageiro da minha nave, querendo me engolir. E olhar para aquela sogra e dizer, meu Deus, eu vou dar para ela uma cama redonda, porque cobra dorme enrolada. É ou não é verdade? Para pensar. Viver uma história, a grande dificuldade de se pregar para parente de cristãos, não é o diabo. São pessoas que se tornaram especialistas em servir a Deus na igreja, mas não conseguem viver em casa, porque só vivem de momentos com Jesus, e não vivem com Jesus uma história. Estão com Jesus apenas na igreja, mas não levam Jesus para o trânsito, para o namoro, onde tu vai namorar tua mão, rapaz. Porque sabe que os irmãos são crentes, mas os hormônios não, é ou não é verdade? Oh, ainda não vi hormônio aceitando Jesus. É um grande desafio, gente. É ou não é? Mas pare para pensar. Pedro leva Jesus para a sua casa, sua intimidade, onde você se revela, onde a máscara cai. Isso é muito importante, gente. Sabe, um Jesus para todos os momentos, e não apenas para os momentos da paz do Senhor, querido irmão. Mas em casa, às vezes está falando com o marido, você, aí um estranho te chama, como é que você fala? Oi. Vai falar com o de casa, olha como é que fala. Vai falar com o da rua, pois não. Às vezes você está brigando em casa, brigando, não se controla porque não quer. O telefone toca quando está brigando, o que tu faz? Como é que tu atende? Alô, o que é? Não se mete aqui não. É assim? Lógico que não, tu está brigando, nervoso, o telefone toca, tu atende. Alô? Ô pastor. Deus é bom, Ele está no controle, Depois bate o telefone e chama na briga de novo, gente, pelo amor de Deus. Um Jesus para todos os momentos, amém? Para viver uma história conosco, que vá conosco além da igreja. Não se torne um especialista, não. Pedro leva Jesus para onde? Para a sua? Isso. Mas Mateus capítulo 14, verso 28. Jesus veio andando em cima d'água numa noite escura, onde alguém já tinha gritado que era um fantasma, e ninguém correu porque não tinha para onde correr. Estava em alto mar. De repente Pedro se aproxima da beiradinha do barco e diz, é o Senhor mesmo? Não está dando para conhecer não, é o Senhor?
Fala aí se é o senhor. Aí, se é o senhor, eu estou a fim de andar em cima d'água também. Pedro ficou doido. Andar em cima d'água, gente. Quem vive uma história com Jesus sabe que Ele é capaz de financiar seus sonhos, por mais impossível que eles sejam. Quando Pedro diz, eu quero andar em cima d'água, Jesus diz o que? Pedro, não faça tal loucura, menino. Para andar em cima d'água tem que ter uma técnica especial. Só eu detenho tal conhecimento milenar. Foi isso que Jesus disse? O que Jesus disse para Pedro? Vem, camarada, tu está afim de andar em cima d'água? Vem. Você falou que se eu mandar, tu anda. Parei para te esperar. Pode vir, mandei, sai daí e anda em cima d'água. Quem vive uma história com Jesus sabe que Ele torna o impossível viável. Sabe que uma palavra dele pode mudar todo o contexto. Quem aqui tem sonhos? Jesus pode financiar seus sonhos. Ele pode fazer você andar sobre as águas. Ele pode abrir a porta para você, Ele pode te curar. Ele pode transformar. Ele pode. Pedro está andando com Ele, vivendo com Ele uma história. E a história diz para Pedro no momento, é hora de viver o sobrenatural. Eu imagino os outros discípulos pensando, ele endoidou. Ele quer andar em cima d'água. Menino. Tiago e João era sócio dele, deve ter pensado, deixa ele ir. Ele não quer ir, deixa ele ir, pode. Até porque quem não sai do barco detesta ver você saindo. Quem não vive milagres detesta ver você vivendo. Viver uma história com Jesus é sair do palco dos bastidores da vida para protagonizar no palco da vida histórias magníficas com Ele. Sabe o que me encanta em Pedro? É que a Bíblia diz que Jesus amava muito a João. E eu não vejo João viver a metade do que Pedro viveu. Porque para viver maravilhas com Jesus não depende de amor, depende de atitude. Viva suas próprias histórias. Pare de ser um mero narrador do que Jesus está fazendo lá. E comece a contar o que Ele está fazendo aqui. Na sua própria vida, na sua própria história. Ele pode financiar seus sonhos, amém? Isso. Mas a história não para por aí não. Jesus ainda deixou Pedro provar o momento da transfiguração. Quando ele fica extasiado e diz para Jesus, Senhor, dá para a gente fazer umas tendas aqui? Jesus disse, filha, o trabalho não é aqui em cima, é lá embaixo. É lá que a chapa é quente. Olhe bem. Pedro começa a fazer parte da história de Jesus. E Jesus fazer parte de suas histórias. E me encanta quando Pedro, olha bem, no dia que vão prender Jesus, lembra? Pedro saca uma espada e corta a do soldado. Vê se pode. Sempre ele, Pedro. Vai morrer. Tentou contra a vida de um oficial. Vai ser preso, julgado, condenado. Tentativa de homicídio. E ele cortou a orelha porque errou. Porque ele não era zorro. Vai. Ainda escreveu um P. Ele deu uma cacetada, o cara desviou, cortou a orelha. Sabe o que vai acontecer com a história de Pedro? Vai acabar. Ele vai ser morto. Vai ou não vai? Acabou com a história dele. Mas quem é que está lá pertinho de Pedro? Jesus. Jesus faz o quê? Vaiou a orelha. O que era a prova contra Pedro? A orelha. Cortou a orelha. Aí Jesus falou, sem orelha, vem aqui. Deixa eu encaixar a orelha de volta aqui. Assim. Tá ouvindo, meu filho? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Pedro, dá tempo de você correr. Esse amigo com quem nós vivemos uma história pode nos defender de nós mesmos.
Muitas vezes você vai fazer coisas que vão acabar com sua história. Mas Jesus está contigo. Ele pode te defender de você mesmo. Botou a orelhinha no lugar e disse: ô Pedro, deixa eu falar uma coisa contigo, Pedro. Se eu quisesse, eu falava com o papai agora, ele mandava um anjinho, pô. O exterminador do futuro. E ele acabava com os inimigos tudo, Pedro. Tu não está entendendo nada, a história é outra, Pedro. Fica quietinho, filho. É ou não é? É. Viver com Jesus, uma história com Ele, é ter a garantia de que os seus erros não são fatais. Ele está ali para te defender como um bom advogado. O que Ele não gosta é de reincidência, amém? Mas a história não para por aí não, tem muita coisa. Jesus pergunta em certa ocasião aos seus discípulos quem Ele era. E muitos diziam que Ele era Elias, Jeremias e outros profetas. E aí Jesus vai para Simão, para Pedro e diz: Pedro, e você, Pedro? Quem você diz que eu sou? Que sou eu. Pedro diz: o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus falou: aí Simão, tu é o cara. Gostei de tu, meu irmão. É isso aí. Bem fizeste tu que a carne não te revelou, mas se o Espírito do meu Pai que está sobre ti, você é o cara, Simão. Porque eu gosto de Jesus, porque quando nós acertamos, Ele nos impulsiona, fala: vai lá, você é legal, você é maneiro, isso aí, cara, está no caminho. Mas mais à frente Jesus disse: vou avisando a vocês em que eu vou morrer, a morte muito trágica, vou sofrer pra caramba. Pedro falou: não faz isso, Senhor, o Senhor não fala uma besteira dessa. Jesus disse: ô capeta, sai daqui. Acabou de dizer que o homem está cheio do Espírito de Deus. Aliás, a gente não deve nem falar capeta, que é uma palavra feia, é melhor falar lapeta. Que ele fique lá e não cá, é ou não é verdade? Deixa esse bicho longe. Para para pensar. Jesus disse: ô filho do Satanás, você arreda de mim. Porque para viver com Jesus tem que aprender a ouvir coisas boas, mas também para ouvir repreensões. Quem anda com Jesus vai ouvir palavras de estímulo, vai embora, vai dar tudo certo, mas também vai ter que ouvir: ó, meu irmão, muda de vida, para com esse negócio, essa bagunça. Para andar comigo o negócio é sério. Quem que está, né, no mesmo rumo, fazendo parte da mesma história. É isso que Jesus está expondo para Pedro, né? Palavras boas, é verdade, mas palavras às vezes amargas de se ouvir. É ou não é? Jesus também manda tu calar a boca. Às vezes eu estou lá discutindo com minha mulher, o bicho está pegando, que também pega lá em casa. E o Senhor fala: cala a boca, hein? Falei: o senhor não fala isso com ela? Cala a boca. Mas eu tenho razão. Eu falei: eu tenho razão, pode. Você quer ganhar paz? Você quer ganhar a guerra? Eu falei: eu prefiro perder a guerra e ganhar a paz. Deixa eu recolher minha insignificância, cacho minha boquinha e deixo ele agir. Quando ele age, ela vem depois, gente. Oh, meu Deus, como Deus é fiel. Aí se cumpre na minha vida: os humilhados serão exaltados. Tem que ouvir coisas boas e coisas ruins. Mas Pedro achou que era super-homem. Quando Jesus disse: todos vão me abandonar, vai todo mundo correr, Pedro disse: eu? Aqui que eu corro. Vou morrer com o Senhor. Ainda que todos te abandonem, eu jamais. Jesus disse: ô Pedro, vou falar uma coisa para tu, filho. Tu me nega 3 vezes antes do galo cantar. Pedro ficou triste. E deve ter pensado: é ruim de eu negar, hein? Nego nada. Eu vou morrer.
Prenderam Jesus, ele saiu correndo. Ficou de longe olhando. Aí uma mulher perguntou a ele: você não estava com Jesus? Ele disse: quem? Não me recordo de tal feito. Jesus. Quem é esse Jesus, hein, gente? Me falhou a memória. Olha. Mais à frente, perguntaram ele de novo: você estava com ele, você fala igualzinho a turma dos crentes. Ele começou a falar outras coisas. Não me convém nem falar o que ele falou, é para não assustar você. Aí ele vai para perto de uma fogueirinha e perguntaram: você era um deles? Eu sei. Ele diz: eu estou lembrando do que vocês estão falando. Nesse exato momento o galo cantou. Narrado por Lucas no capítulo 22, quem é que está olhando para ele quando ele negou? Jesus. Eu imagino Jesus olhando para Pedro. Se fosse eu e tu, e olhar assim, não me conhece não, né, miserável? A única falha que eu cometi contigo foi ter curado tua sogra, não é verdade? Não deixei você morrer afogado, você provou a transfiguração. Rapaz, eu tinha que ter deixado você morrer afogado naquela madrugada. Não foi assim que Jesus olhou para Pedro, não, gente. Jesus olhou para Pedro mais ou menos assim: aí, Pedro, tá difícil para você, né, filho? Tá difícil para mim também. Mas não esquenta não, Pedro. Eles me matam amanhã, mas domingo eu tô de volta, meu irmão. Nossa história ainda continua. Acharam que matando Jesus acabariam com seus sonhos. O que eles não sabiam é que matando Jesus tornaria os seus sonhos uma realidade. Pare para pensar. Pedro, né, tá ali, triste, negou, o galo cantou. A partir daquele dia ele tem um problema sério com o número 13, com o galo. Porque o galo canta toda madrugada. E toda Pedro acordava cedo, era pescador. O galo cantando: você negou, você negou. Cucurucu. Você negou. Imagina o passado falando isso. Você negou, você negou, você negou. Vocês estão rindo, né? Vocês estão rindo, né? Aí, olhe bem, Pedro ficou, não queria andar com os discípulos, mas não. Se isolou, ficou embotado. Voltou a pescar. Quem diria? Depois de viver uma história tão grande, volta para a vida passada. Mais uma vez, achando que Jesus morreu, tudo acá. Pois bem, voltando de uma pescaria, de barco novamente vazio, alguém na praia grita: joga a rede do outro lado. Ele jogou a rede e João disse: ô Pedro, menino, eu acho que é ele, hein, Pedro? Ele morreu mesmo, Pedro? Morreu, não morreu? Pedro, é ele, Pedro, é Jesus. Pedro pulou dentro da água, sempre afoito. Foi nadando, correndo, não sei como é que ele foi, não sei a que profundidade, também não sou obrigado a saber tudo, não é verdade? Saiu correndo, nadando, chegou lá, sabe o que tinha? Bem uma fogueirinha. Me parece que Jesus está querendo reconstruir o momento da queda de Pedro. A fogueira está ali. O momento que ele nega pela última vez. Jesus preparou uns peixinhos com a fogueirinha. Os discípulos chegaram. Jesus olhando para os discípulos. E olha para Pedro, Jesus, e diz assim: aí Pedro, tu me ama?
O discípulo deve ter pensado: rebenta ele, Jesus. Eu lembro que ele bem falou que amava o Senhor e negou. Eu nem neguei, mas também eu não estava lá, eu corri. Pedro falou: o Senhor sabe que eu te amo, né, Jesus? O Senhor sabe. Jesus olhou para Pedro de novo e disse: ô Pedro, você me ama? Pedro disse: eu te amo, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Pela terceira vez Jesus disse: ô Pedro, você me ama, filho? E Pedro começa a chorar. Porque quando Jesus pergunta a primeira vez, me parece que Pedro leva Jesus à sua sala de visitas, das suas emoções. E Jesus quer ir no porão da alma de Pedro. Quando ele pergunta pela terceira vez, caiu a ficha. E pela terceira vez Jesus disse a Pedro: então você apacenta as minhas ovelhas, filho. Porque se você me negou 3 vezes, eu te perdoo as 3 vezes. E digo a ti: vamos embora, filho, que o Espírito Santo está vindo aí. Ainda tem muita coisa para você fazer, garotão. Vamos continuar a nossa história. Este homem viveu o que ninguém viveu, porque ele fez coisas que ninguém fez. E nessa manhã, já está virando tarde, eu quero falar algo muito importante com você. Primeiro, eu não sei, nesse horário aqui, talvez dificilmente, nós temos pessoas visitando que ainda não faz parte de nenhuma igreja, ou que já fizeram parte de alguma e hoje não estão mais fazendo. Por algum motivo sua história foi interrompida. Mas eu não vou entregar o microfone ao pastor Anderson sem perguntar isso a você. Eu quero fazer 2 orações. E a primeira eu quero te perguntar: você gostaria que Jesus entrasse na sua vida para que você viva com Ele uma história, ou Ele retornasse para o seu barco, para que a história recomeçasse de onde parou? Se você está desviado dos caminhos do Senhor, ou nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador, e gostaria de fazer isso pela primeira vez, retornando ou começando hoje, levante sua mão e eu quero orar por você, se tem alguém assim. Só se tiver. Tem alguém? Como eu disse, eu não sei, nesse horário dificilmente, acredito que teria algum visitante nesse aspecto, que eu estou vendo aqui a maior parte são lideranças, mas eu quero perguntar isso mais uma vez. Tem alguém aí? Não? Então deixa eu perguntar a segunda coisa. Talvez hoje você precise fazer o que nunca fez para viver o que nunca viveu. Ter os seus sonhos financiados por Jesus. Isso vai acontecer a hora que você sair do barco. Se você deseja viver o que nunca viveu no palco da vida com Jesus, você viu Deus tirar dos bastidores esses pastores e fazer da história deles, né, uma história fantástica, porque optaram por viver mais que um momento. O momento não os satisfez, eles queriam uma história, e uma história eles estão vivendo. Por isso, se você gostaria de viver mais com Jesus do que tem vivido, protagonizar com Ele histórias magníficas, sentar numa roda e ter muitos milagres para contar. Faça o que você nunca fez, ame como nunca amou, e você verá transformação como nunca viu. Oferte e seja fiel como nunca foi, e prospere como nunca prosperou. Ore como nunca orou, e você verá a glória de Deus como nunca viu. Se você deseja viver mais com Deus do que tem vivido, só aqueles que desejam isso, eu gostaria de orar para que você faça o que você nunca fez.
E se tem alguém assim, irmão, eu quero viver mais, saia do seu lugar e venha aqui à frente agora e eu quero orar por você. Isso. Para você que já tem vivido, glória a Deus. Que Deus te conserve, que você continue ousado nas suas decisões, ousado nos seus posicionamentos. É que Deus te conserve. Mas eu te dou um conselho, até você que já está vivendo algo novo de Deus, fazendo coisas novas, nunca se conforme, pois Deus tem mais para você, para te oferecer. Vamos orar ao Senhor. Põe a mão no seu peito. A igreja de pé, todos de pé agora, né? Você já está um tempinho, há 1 hora sentado aí. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor está fazendo neste lugar. Aprendemos um pouco com o teu servo Pedro, um homem simples como nós, com muitas expectativas que não foram correspondidas, e naquela manhã ele estava frustrado, até o Senhor entrar no seu barco e mudar o rumo de sua história. Queremos viver contigo uma história, Jesus. Queremos nos tornar parceiros desse ministério. Muito obrigado, Jesus. Toma os teus filhos agora, Pai, que precisam fazer o que nunca fizeram, para que consigam viver o que nunca viveram. Abençoe-os, ó Deus. Dê força, sabedoria e entendimento para viver os milagres. Eu quero abençoá-los nesta manhã. Pelo poder do nome de Jesus, ó Pai, seja com eles. Pois eles não estão aqui para viver momentos. Não é apenas uma lágrima. Não é apenas uma emoção, um arrepio. É uma história que começa no nosso lar e que ecoa pela eternidade. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Vale um amém?